Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, ou acessar a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 12, nós vamos ler os 3 primeiros versículos de João, capítulo 12. Tendo encontrado, o texto diz assim: Foi Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um frasco de unguento de nardo muito puro e de muito preço, ungiu-o a Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do perfume. Obrigado, Pedro. Quando eu e você paramos para pensar sobre a nossa realidade familiar, certamente nós temos memórias, temos vontades, temos sentimentos e certamente temos objetivos nos nossos corações. Essa família de 3 irmãos, Marta, Maria e Jesus, dentro da Bíblia, ela foi visitada por Jesus em 3 momentos. E isso sempre vai ser para nós muito singular e muito importante. No primeiro momento, você vai depois em casa ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, de 38 a 42, Jesus, ele chega nessa casa, diz o texto que Marta acolhe e hospeda Jesus dentro daquele ambiente, e ali naquele ambiente surge um momento de muita tensão, porque Marta estava muito ocupada com muitas coisas, e Maria, a sua irmã, tomou a decisão de sentar-se aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos. E Marta, indignada com aquela atitude de Maria, ela confronta Jesus e pede que Jesus mande que Maria vá também lhe ajudar. Há um ambiente tenso, onde as diferenças, elas aparecem, e Jesus sabiamente trabalha, o contexto de 2 irmãs com perfis diferentes, com ideias diferentes, com comportamentos diferentes, mas certamente pessoas muito preciosas. Jesus foi naquele momento àquela casa porque ele precisava apaziguar os ânimos e pedir que aquelas 2 mulheres entendessem que elas tinham sido criadas, uma a 220 ou a 440, como você queira, e uma outra a 110, uma agitada e a outra muito calma. Mas Jesus precisou entrar naquela casa para trabalhar exatamente as diferenças. E é interessante que a minha família e a sua família não são diferentes. Nós temos diferenças familiares, e dentro das nossas casas temos pessoas ligadas em 220 ou 440 e pessoas 110. E aí nós começamos a ter dificuldades em entender o outro, ou desejar que o outro ele ande dentro do nosso ritmo.
Jesus, quando vai, nesse primeiro momento, ele vai para que Marta e Maria entendessem que elas eram amadas por Jesus, importantes das suas diferenças, e elas podiam perfeitamente encontrar o equilíbrio da convivência. Segundo momento que Jesus vai à casa de Marta, de Maria e de Lázaro, é João 11, quando Lázaro está muito doente. E só para você ter uma ideia, Jesus estava a 3 quilômetros da casa desses 3 irmãos, e as 2 irmãs mandaram um aviso para Jesus, dizendo: olha, aquele a quem tu amas, ele está muito doente. E Jesus, de uma forma proposital, intencional, ele não chegou naquela casa quando Lázaro estava doente. Ele chega no 4º dia, quando Lázaro já estava morto. Ele chega no 4º dia por 2 razões. Havia uma crença dentro do contexto judaico, que se uma pessoa, ela fosse velada, e até o 3º dia, ela voltasse à vida, ela não tinha passado pelo processo da morte. Se Jesus chegasse no 1º dia, 2º dia, 3º dia do sepultamento do Lázaro e o ressuscitasse, as pessoas iriam dizer que houve uma trama entre família, junto com Jesus, para que Jesus fosse agora tido como o Salvador do mundo. Ele chega no 4º dia, e aí numa conversa com Marta, Jesus disse: olha, Marta, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aí Jesus pergunta onde Lázaro está sepultado, e chegando lá, Jesus ressuscita Lázaro, o traz de fora da tumba, para que ele possa continuar vivendo. No seu casamento, na sua família, o que é que morreu e o que é que está morrendo? No seu casamento e na sua família, o que é que morreu e o que é que está morrendo, que Jesus precisa, pelo poder dele, ressuscitar, trazer de volta a vida, para que a sua família, para que o seu casamento experimentem do poder de Deus, porque humanamente falando, diante da morte, só Jesus poderia dar ordem para a morte e trazer Lázaro de volta à vida. E é interessante, minhas queridas famílias, como eu e você, além de crermos, além de falarmos, além de cantarmos, além de pregarmos, existem áreas do nosso casamento, existem áreas das nossas vidas que estão mortas, que estão morrendo, e eu e você não temos dado a atenção devida, porque nós não temos ouvido o outro, não temos parado para entender o outro, não temos parado para entender a dinâmica da família que Deus quer que vivamos, e aí eu e você passamos bem longe dessas áreas. Não queremos conversar, não queremos ser confrontados, não queremos que haja uma ação, porque nós não acreditamos mais, quem sabe, na reconciliação, não acreditamos mais numa convivência sadia, saudável, coerente, equilibrada, como havíamos vivido no nosso passado. O que é que existe no seu casamento? O que é que existe na sua família que morreu
ou que está morrendo, e que precisa da ação poderosa de Jesus. Perceba que nessas duas idas de Jesus à casa desses três irmãos, ele foi para dar. Mas agora, quando ele vai para receber. E aí ele recebe duas coisas. Uma eu vou falar rapidamente, mas na outra eu vou me deter um pouco mais, porque o texto diz que quando ele chegou ali, estavam Marta servindo a ceia, estava Lázaro assentado à mesa como testemunha do poder de Deus, da ressurreição, mas Maria toma uma atitude. E aí, antes de continuar, se você estiver perto da sua família, eu queria que você, e aí eu vou usar a minha linguagem, a linguagem de um pernambucano, que tem uma origem portuguesa. Eu vou pedir para você, se você estiver perto da sua família, dar um cheiro na sua família. Parece que aí não tem ninguém da família. Muito bem. Dê um cheiro na sua família. Creio que foi um cheiro muito bom. Além do perfume, além do banho, né? É o cheiro da família. Maria pega um frasco de perfume, de nardo puro, que custava, em média, 1 ano de trabalho. Se você pegar o salário mínimo, você vai ter uma ideia. Quem pode aí rapidamente fazer, pode pegar até o celular, não é? Quanto custa o salário mínimo hoje? Multiplica por 12. Me ajudem aí agora. Mais de 18 mil reais. Uma boa dica para você, maridão, bonitão, cheirosão. Vem agora o dia dos namorados e vai lá no shopping e compra um perfume de 18 mil reais. Quem é que vai dar ali? É o Clóvis que vai dar, Marta? Parabéns. Marta, você vai ficar cheirosa até a eternidade. Fica tranquila. Imagina, 18 mil reais em média. Isso eu estou pelo salário mínimo. Se eu pegar aqui salário de alguns, né, da mais alta patente, você calcula isso? O que é que fez a Maria? Porque naquela época as pessoas, elas não guardavam dinheiro, ou elas guardavam joias ou perfumes. E Maria, num ato de muito amor, ela derrama sobre Jesus. Ela dá a Jesus. E a expressão que eu quero pensar com você é esta: e a casa se encheu do cheiro daquele perfume. A pergunta é: qual é o cheiro do seu casamento? E qual é o cheiro da sua família? Qual é o cheiro do seu casamento?
E qual é o cheiro da sua família? Porque, veja bem, a casa, ela foi inundada pelo cheiro daquele caríssimo perfume, numa atitude de uma pessoa que passou um ano trabalhando, dizendo: olha, Jesus merece o meu excelente, Jesus merece todas as minhas economias, e é impossível, minha querida igreja, minhas queridas famílias, nós darmos algo a Deus, se não dermos primeiro ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, aos nossos pais, às nossas famílias, aos nossos netos, aos nossos irmãos. É impossível você dar algo a Deus se primeiro você não der à sua família. Qual é o cheiro que inunda o seu casamento? Qual é o cheiro que inunda a sua casa, que todos que estão dentro dela e todos que chegam à sua casa percebem exatamente o cheiro que ali está, porque você derramou sobre a sua família as suas economias. E eu vou colocar para você alguns cheiros que precisam primeiro ser retirados e outros que precisam ser colocados dentro do seu casamento e da sua casa. O que é que nós precisamos retirar? Precisamos retirar de dentro das nossas casas o cheiro do ressentimento. Existem algumas famílias que trazem no coração ressentimentos que conseguem guardar, alimentar, preservar sentimentos. Famílias e casamentos que sempre estão cavando o passado, e eu as considero famílias arqueológicas. Estão sempre cavando algo do passado, sempre trazendo uma palavra, sempre trazendo sentimento, sem que haja a liberalidade de entender, de perdoar. Famílias que precisam tirar o cheiro da competição. Eu conheço maridos e mulheres que competem para ver quem são melhores, quem são mais inteligentes. Alguns casais disputam até quem ganha mais. O cheiro da competição. Às vezes nós nos deparamos com famílias e casais que têm um cheiro do ódio. E hoje de manhã nós ouvimos uma palavra muito segura da Deusa, membro dessa igreja. Eu não sei se Deus está aqui, isso aqui nos deu uma palavra muito lúcida, quando ela também disse: a minha relação com os meus pais era de amor e ódio, mas Deus trabalhou no meu coração, dizia ela, que já no final da vida deles eu pude mudar a minha atitude. Que palavra corajosa, Deusa, parabéns por isso, pela abertura do seu coração para as nossas vidas. E às vezes nós temos tido o cheiro do ódio, porque a gente não consegue mais se relacionar com o outro. Temos o cheiro do silêncio. E às vezes fazemos do silêncio uma forma de se comunicar. Quais são os cheiros que precisam sair de dentro
dos nossos casamentos, sair de dentro das nossas famílias, e nós sabemos muito bem, porque o cheiro ruim é cheiro ruim. Deixa eu só te lembrar uma coisa, você olha para mim e você acha que eu nasci pastor. Eu não nasci pastor, gente, eu nasci gente, tá bom? E eu já andei muito de busão, né? 5, 6 horas da manhã, ônibus lotado. E você sabe que ônibus lotado, quando as pessoas pegam lá em cima, você pode ter 2 cheiros, ou um muito bom, ou aquele que te deixa meio tonto. Eu já andei muito nisso. E agora, depois do dia 19 de maio, não é? Completei 65. Alguém já disse, pastor, já pode dar aí, fazer um tour por Vitória de graça. Eu disse, claro que eu vou andar de busão por aí, não é? E se eu te encontrar lá, espero que você esteja com bom cheiro, tá bom? Para a gente não ter nenhuma dificuldade. Agora, quando você cheirou a sua família, que cheiro você sentiu? Quais são os cheiros que Deus gostaria que houvesse no nosso casamento e na nossa família? Eu vou apenas pontuar alguns. Na minha e na sua família, Deus gostaria que houvesse o cheiro do perdão. Perdão. Sabe o que é perdão? Perdão, além de você compreender o outro, perdão, ele te liberta para viver. Porque enquanto você não perdoa, você vai alimentando o sentimento, o ressentimento, a mágoa, a raiva, o ódio, e isso vai te consumindo a cada dia. Você sabe que a maioria, e os médicos aqui presentes sabem disso, a maioria das enfermidades, ela tem fundo emocional. O cheiro do perdão é entender que você casou com uma pessoa imperfeita, os seus pais são imperfeitos, os seus filhos são imperfeitos, os seus irmãos são imperfeitos, os seus sobrinhos são imperfeitos, os seus primos, os seus netos, os seus bisnetos, todos nós somos imperfeitos e precisamos do perdão. O perdão tem um cheiro lindo, porque diz a Bíblia que Deus, ele perdoa os nossos pecados. Essa é a ideia que Miqueias da Bíblia nos traz, no capítulo 7, versículo 19, ele diz que Deus pega os nossos pecados e os lança na maior profundeza dos mares. Quem somos eu e você para não perdoarmos os nossos familiares? Com que autoridade? Em nome de quem? O cheiro do perdão, ele reconstrói casamento. O cheiro do perdão, ele reconstrói uma família. Segundo cheiro que nós precisamos exalar e ter dentro das nossas casas, é o cheiro da cumplicidade. E aí eu vou unir cumplicidade com amizade. Nós precisamos ser cúmplices, precisamos ser amigos do nosso cônjuge e das nossas famílias. O cheiro da amizade, num mundo tão tecnológico, onde nós temos seguidores que nós nem conhecemos na sua maioria, que temos amigos, e eu não estou dizendo que isso é errado, dentro da tecnologia,
Mas nós precisamos ter, dentro do nosso contexto familiar, amigos, e diz a Bíblia, Provérbios, amigos mais chegados do que irmãos. O cheiro da amizade, o cheiro da cumplicidade na nossa vida, porque Jesus era amigo de Marta, de Lázaro e de Maria, e os três eram amigos de Jesus. A nossa família precisa ter o cheiro da amizade. Quero pensar com você no outro cheiro, no cheiro do tempo de qualidade e tempo de quantidade. Conheço alguns casais que, quando os filhos cresceram e saíram de casa, não conseguiram mais conviver, porque o ninho ficou vazio. E é preciso que você entendamos que a família tem uma dinâmica para vivenciar. E a gente precisa exalar o cheiro que dê sustentação, que dê liga, que possa trazer o outro para perto. Casamento é caminhada de amigos. Família é caminhada de amigos. Precisamos trazer o cheiro do amor. Eu sempre vou te dizer, que se a última vez que você disse que ama a sua família foi ontem, sábado, você tem um grande problema na sua família. Não é pequeno, é grande. E aí sabe o que é que eu escuto dos homens? Assim, olha, pastor, mas a minha mulher sabe que eu a amo. Disse, se sabe, facilita, então fala. Prova para mim, mulher, se existe frase melhor para você ouvir do que o seu marido te dizer assim, eu te amo. Prova para mim, filhos, se tem frase melhor do que você ouvir dos seus pais, eu os amo. Prova para mim. O cheiro do amor. Se você pegar 1 Coríntios 13, você vai ter uma base linda sobre o amor. E nós precisamos ter o cheiro do amor, porque o amor, ele é realmente inigualável. O amor em família, ele é incomparável. O amor em família, ele é insubstituível. E nós precisamos estar vivenciando isso e trazendo, e vivendo e exalando o cheiro do amor dentro das nossas casas, nos nossos casamentos. Jesus foi ali para receber. E Maria, quando faz esse movimento, é claro que ela foi, se você continuar lendo o texto, ela foi criticada. Mas eu queria falar de um último cheiro, que é o cheiro de Cristo. O seu casamento, a sua família, precisam ter o cheiro de Jesus. Porque somente Ele
dá esse cheiro que realmente transforma, que abençoa, que constrói. Somente Ele dá o cheiro que reconstrói. E aí, quando Maria, mãe de Jesus, ela foi visitada pelo anjo Gabriel, dizendo: olha, você foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Ela disse assim: olha, como isso vai acontecer? E o anjo disse: Maria, para Deus nada é impossível. Agora, minha querida família e queridas famílias, eu vou finalizar te apontando 3 coisas. Sabe você por que Deus não abençoa mais a sua família? Primeira coisa, pela dureza do seu coração. Segunda coisa, porque você quer que a sua família viva e gire em torno de você. E você não é o centro do mundo. E você não é o centro da sua família, nem é o centro do seu casamento. E eu posso te provar isso, de uma forma que você não vai gostar de ouvir, mas eu vou te falar mesmo assim. Tua família te ama, não te ama? Você ama a sua família, não ama a sua família? Então, ok, morre agora. E vê se a sua família vai me pedir para ser sepultada com ela ou com ele. Não vai. Vai dizer assim: pastor, amo, mas vai sozinho. Porque Deus nos dá a capacidade da sobrevivência sem o outro. E aí Deus não faz mais porque a gente acha que a família tem que girar em torno da gente. A família tem que girar em torno de Cristo. Você percebe que nos 3 momentos que Jesus visita essa família, a família para receber Jesus. Olha, Jesus é com o Senhor, é o Senhor e é para o Senhor. E a terceira coisa pela qual Deus ainda não abençoa mais a sua família, é porque você sempre está, e aí eu vou unir 2 coisas, ou você está esperando o outro fazer, ou você está deixando para o amanhã. Família só tem cheiro bom, quando primeiro a gente diz assim: Deus, faz em mim, mas faz agora. Faz em mim e não deixa para o amanhã. Mas eu e você sempre estamos esperando o outro fazer, Deus fazer no outro. Ou entramos naquela ideia no amanhã. Esses dias eu contei, que nessas viagens que eu faço às vezes de avião, aí um dia eu entrei no avião, encontrei algumas pessoas, membros de uma igreja, e elas me disseram assim: agora nós estamos tranquilas, agora realmente o avião não vai cair, porque o pastor Doronésio está aqui. Eu digo: vai nessa, vai nessa, quem segura o avião não sou eu, é Deus. Percebe que elas achavam que agora o pastor está aqui, e aí ele: não é você, é Jesus. Não é você, é Jesus. Maria pega toda a economia de um ano e de uma forma extravagante, amorosa, ungiu Jesus. E a casa se encheu de perfume. Que cheiro tem o seu casamento? Que cheiro tem a sua
família. A minha oração é que o seu casamento, a minha oração é que a sua família tenha o cheiro de Jesus, o cheiro do amor, da compreensão, do perdão, da cumplicidade, da amizade, da alegria, do tempo, de qualidade e de quantidade, porque cheiro bom atrai, cheiro ruim, ele afasta a gente. Que na sua casa haja o cheiro de Jesus, pela presença dele, que transforma, que restaura, que renova, que reconcilia, que abençoa, desse Cristo que teve prazer em ir na casa da Marta, da Maria e do Lázaro. Que esse mesmo Cristo tenha prazer de ir na minha casa e na sua casa, para que lá o cheiro seja um cheiro que primeiro agrade a Deus, agrade a nossa família e agrade a todos que se acheguem à nossa casa. Que Deus abençoe, que Deus guarde a sua casa e que a sua família tenha o cheiro que Deus quer derramar, no nome bendito e no nome poderoso de Jesus. Amém.